fofocar do Power Couple. Vamos, amiga, vamos né? sim. Ontem a gente comentou com vocês aqui sobre o Quebra Power, né? Algumas tretas que rolaram. E uma delas foi entre o Eike e a Nath com a Thalíria e o Pessina. Foi um momento ali de muito deboche, a edição mostrou isso. E acabou dando razão para a Thalíria em um momento que colocou o VAR, né? Em que o Eike, ele diz que vai ser campeão. Ou melhor, ele tá na festa e grita campeão, campeão, Exato. né? Segurando como se fosse um troféu, não era? Alguma coisa que ele tava segurando. Eu não sei se era eu não prestei Ele tava atenção segurando alguma coisa gritando, é no campeão, que era é na campeão. mão dele. É. Ou se era só um gesto assim, né? Mas, enfim, dizem que quando você bebe a verdade sai, né? Ele bebeu bastante na festa, talvez ele tava de fato se achando campeão. Bárbara, é importante falar pro pessoal que lá não se bebe bastante, né? Porque Verdade. é tudo controlado. Mas a gente sempre acha que eles botam umas gotinhas naquelas bebidas porque eles tomam um negócio. E eles ficam muito, Eles né? ficam muito, mas assim, muito descompensados. Ou a bebida é de qualidade duvidosa, ou eles dão uma bela ungida ali naqueles drinks, porque a galera fica muito doida. Eles têm uma quantidade de álcool limitada ali para consumo, né? Mas ficam tudo doidão. Ou mesmo. talvez por beberem muito rápido, né? Pois Porque é. a festa é curta do Power Couple. A sede é muito maior, né? E toma Pode ali o ser. negócio e já fica uou! Eu não sei, mas de fato é isso, uma coisa que me pega em reality da Record. Eles sempre ficam muito bêbados com pouca bebida, né? Eu sempre apostei na qualidade duvidosa das bebidas, sabe? Sempre apostei. Desculpa, Record. E nesse caso dessa festa aí, o Eike, especificamente, acho que foi a que ele mais bebeu. Porque eu vi alguns vídeos da Nath até falando: Eike, para, nossa, você tá chato, você bebeu demais. E ele já dança, né, de maneira bem exagerada em todas as festas, mas né, nessa ele tava Resolveu assim, se soltar, a né? mais, talvez por ter voltado da DR, tava muito animado. Então teve esse momento aí, né? E aí, só pra gente relembrar, durante o Quebra Power, a Thalíria acusou o Eike ali de ser duas caras, né? Falou que ele era galinho de briga ou o gatinho do Shrek. Ele ia, a cada momento, sendo um personagem. Foi quando ela falou depois que ele tinha gritado durante a festa que seria campeão. Ele negou ter falado isso, o VAR foi e pegou o Eike na mentira, né? Antes disso, antes da gente seguir aqui, já que a gente já falou até sobre a bebida, a questão duvidosa, vamos dar um oi também para quem tá no nosso chat, porque Boa. a gente pediu a tempestade de gatinhos, eles estão mandando. Ai, que delícia! Muito bom, gente. Vocês são muito foda. Eles estão mandando, então um beijo aí para Adriana Silva, para Ana Lu Fagundes, Helena Correia, Robert, Cris Câmara, Joaquim Miguel, Débora. Muito obrigada, gente. Obrigado, galera. A gente pediu e vocês já estão atendendo e eu já vi que tá vindo superchat aí também. A gente Seus gosta lindos. sim. Bom, então, você pega no VAR, Perline, é chato, né? É muito chato, porque assim, as pessoas dentro do reality, eu acho que elas têm tantas convicções das mentiras que elas contam que acabam se tornando verdades, né? E eu acho que nessa reta final, principalmente, você ser taxado de mentiroso não é uma coisa bacana, né? Eu sempre fico pensando naquele público que é o público retardatário de reality, aquele que chega para acompanhar depois, sabe? Principalmente em reality da Record, que você fala assim: poxa, eu não conheço essa gente, deixa esquentar e depois eu venho e começo a acompanhar. Eu sei que é uma parcela muito pequena da população que faz isso, de pegar o reality para acompanhar da metade para o final, mas aí quando você pega e vai querer criar alguma ideia sobre o participante e logo no dia que você vai e assiste, você pega aquele participante na mentira, né? Então você fala: cara, não tem como eu acreditar nele, não tem como eu torcer por ele. Mas aí, independentemente disso, também não é bacana em situação nenhuma ao longo do reality, né? A menos que aquela pessoa utilize da mentira como estratégia de jogo, o que não é o caso ali do Eike, né? Mas ali, você pego na mentira, é complicado. Só que aí, Babi, a gente precisa dar um desconto nessa história, né? A bebida. Eu acho que a bebida, nesse caso, dá um descontinho ali pro Eike. Eu acho que não foi uma coisa que ele fez assim: estou mentindo de propósito. Tô me achando já o campeão. Eu vou botar na conta aqui do exagero da bebida, embora não seja legal mesmo assim, mas tem coisas que a gente faz quando a gente tá meio altinho e que a gente leva um tempo pra lembrar, né? Tem gente aqui falando que realmente ele é arrogante, ele estava se achando campeão, e tem gente defendendo, né? Até perdi aqui quem foi que comentou, porque enquanto você falava eu estava lendo, mas a pessoa disse assim que o que ele estava segurando era um objeto da festa. Isso. E que foi em tom de brincadeira. Entendi. Né? Tipo, vamos lá, vou torcer para eu ser campeão, não sei o quê. Mas é isso, eles tava os dois casais, né, a Adriana e o Domi, junto com a Nath, com o Eike ali, na zoeira, e o restante estava assistindo.
eles, na conversa deles, armaram uma situação de brincadeira que os outros casais que estavam distantes entenderam ali como uma provocação. Eu também, se eu estivesse Desculpa, eu até bati no microfone. Se eu estivesse ali no grupo oposto, eu também ia achar que era uma provocação. Mas na cabeça deles era uma brincadeira. Então, assim, é como a mensagem é dita e como a mensagem é recebida, né? A intenção e a recepção ali. Só que existiu a provocação. Para mim, o que pega é a mentira. Para mim, esse é o ponto crucial. O cara falar, não fiz, sendo que fez, né? É por isso que, às vezes, em reality, acho que o melhor é quando você fala, olha, não me lembro. Pra você não ser pego assim, Exato. né? Eu lembro na Fazenda que a Jaque venceu, aquela da Raquel Sherazade, do Lucas, teve um momento que ela foi acusada de ter dito alguma coisa, que agora eu já não lembro mais o que era, mas ela falou isso, eu não lembro. Não lembro se eu falei peço desculpa. E no caso ela não tinha falado. Então ela acabou se saindo bem daquele debate. O mesmo aconteceu com a Vitória Estrada agora no último Big Brother, né? Teve até aquela discussão racial, ela teria chamado as meninas de agressiva, né? A Tamires, a Tamires Camila. e a Camila, né? E ela disse, olha, não me lembro, me desculpa. E acaba que a pessoa se sai bem do debate. Exato. Porque se falou, já pediu desculpa ali. E se não falou também, né? Pelo menos não ficou como mentiroso. Exatamente. Não saiu como vitimista, não saiu como mentirosa, nem nada. Então, só que vai muito do caráter da pessoa, né? Vai muito também do caráter da pessoa de ter a humildade de falar assim, cara, pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha feito essa bobagem aqui. O Wake, pelo que eu entendo, do que eu assisto aqui do Power Couple, ele não é o tipo de pessoa que vira e fala assim, gente, foi mal, exagerei. Gente, desculpa aí, eu fiz bobagem. Então, é um perfil dele. Já as meninas que você acabou de citar, tanto a Jaque quanto a Vitória, elas tinham outra dinâmica dentro do jogo. Elas eram combativas, mas também elas tinham uma educação muito maior do que o Wake, não é verdade? E o pessoal aqui tá comentando, aí tem gente falando, mas a Carol também já falou de campeão, de final, não sei o que. Acho que algumas conversas são naturais, tudo né? bem, gente. E eles vão pensar mesmo com quem eu gostaria de ir pra final, com quem eu não gostaria. Nem tudo também é arrogância, é soberba, né? Exato. Até porque se você entra num reality show e não for com a vontade de ganhar, meu amor, fica em casa, né? Isso, né? Verdade. Algumas coisas acho que são naturais. Bom, aí na edição também foi mostrado, né, o debate ali dos casais sobre o leilão. Tá. A gente chegou a comentar aqui ontem, eu falei mais ou menos de qual seria o valor apostado por cada um. A edição não mostrou ainda o valor, ficou como um suspense. Ai, olha. Mas mostrou o debate, mostrou a conversa. Tô pistola, viu? Eu vou falar daqui a pouco. E aí, a Rafa Brites e o Andreoli explicaram pro elenco, né, ali na edição, como que ia funcionar o leilão. Eles não sabem que quem comprar a esfera está imune à DR e ainda tem direito de mandar alguém, né, para Berlinda. Então, eles não sabem, eles tiveram que ir para esse leilão arriscando. Poderia ser um poder excelente, como poderia ser um poder fraco. Eles imaginam que se envolve dinheiro é uma coisa boa, né? Mas assim, só para deixar claro, essa parte do poder ser revelado foi só para o público, não foi para casa, tá? Eles explicaram ali também, né, que caso houvesse um empate, o que ia decidir seria o saldo da conta conjunta. E depois a edição mostrou os casais na sala de depoimento nesse momento do lance, né? A Carol ali tentou convencer o Radamés de que o cenário aqui fora já está definido, que gastar o dinheiro com essa esfera para garantir um lugar na final não ia transformá-los em campeão. Então ela defendeu muito a questão de colocar um valor baixo nesse lance, né? Ela disse assim, se o público odeia a gente, qualquer DR que a gente bater, a gente vai sair. Eles fizeram pedra, papel e tesoura na decisão. Ela ganhou. O Radamés querendo um valor mais alto, ela querendo mais baixo. E ela ganhou. E eu acho que eu tô com a Carol nesse sentido. Eu acho que eu não ia jogar um valor tão alto, não. Eu acho que a Carol, ela foi muito inteligente nesse momento de fazer esse tipo de análise. E eu acho que eu levaria até para um outro lugar se eu tivesse ali, né? Porque eles já bateram em DRs e voltaram. E eu ia falar assim, gente, eu acho que tem uma torcida ali trabalhando por mim, né? Então, eu acho que eu não vou botar tanto dinheiro, perder tanto dinheiro aqui, sendo que essa torcida está trabalhando para eu poder continuar no reality show. Eu ia por esse caminho. Mas a análise dela, no fim das contas, pelo que a gente assistiu ontem, foi muito mais certeira, né? Que, enfim, se eles forem eliminados, se a galera odeia eles, vão tirar eles de qualquer jeito em qualquer DR, né? Pois é, eu pensaria assim. Eu até vi aqui agora um comentário da Ana Lu Fagundes, que eu gostei. Ela falou assim, ficou parecendo leilão virtual. Eu queria o pega na hora do lance, isso sim. Poxa, seria muito mais interessante, né?
Você faz todo mundo ali, quem dá mais? Aí, tipo, a Carol fala 20 mil, aí o Domini vai e fala, eu dou 30. Eu acho que seria mais legal. Legal assim, até né? porque ia ser disputa dos grupos, né? Ia ser incrível. E, tipo assim, até aonde alguém iria por esse poder só pra tirar do rival? Porque ia chegar uma hora que você ia ficar sem nada quase, né? Sim. Ia ser mais legal. Ia ser uma dinâmica diferente ali. Fica a dica, Carelli, pros próximos, tá? Aí, então, a edição mostrou, né, Carol e Radamés, depois foi a vez de Nath e Eike, que concordaram que valia a pena dar um valor alto, mas ao mesmo tempo eles não tinham muito dinheiro para colocar ali. E a edição também mostrou o choro da Nath ali, tipo, ai meu Deus, colocamos muito dinheiro. Aí teve na sequência a Adriana. Tadinha, ela toda destruída, né? Toda destruída depois da prova das mulheres. Ai, coitada. As unhas. Olha a unha. Gente do céu. E ela é toda vaidosa. Ela é. Aí depois, gente, teve a Adriana falando pro Domini sobre o leilão ali, que eles discordaram. E eu achei engraçado esse momento, porque ela pega ali o tablet da mão dele e fala, vai ser esse valor e pronto e tal. Eu até pensei, nossa, se fosse o Domini fazendo isso, não ia pegar nada bem, exato. Né? Mas aí ele também falou assim, não, aqui, para amor. Tipo, ele ficou desse jeito assim, para, tá bom. Pelo visto foram bem alto ali na aposta, né? A gente falou mas o que você achou desse momento dela tomando as rédeas ali, né, da situação? Porque assim, Bárbara, normalmente esses caras que são muito, como eu posso dizer assim, violentos e controladores, eles têm um perfil que vai meio que para uma outra dinâmica do dia a dia e da vida deles. Quando é o controle das finanças da casa, muitas vezes a mulher que tem esse perfil de ser submissa, ela acaba assumindo as rédeas, né? Então eu acho que ele acabou deixando para ela, obviamente, esse poder de decisão, porque ele sabe também das qualidades da mulher dele, né? De ter um pouco mais de noção das coisas que ele realmente não tem. Ele não é um bom estrategista, né? Eu acho que a Adriana, nesse ponto ali do casal, eu acho que ela tem uma visão muito melhor para jogo, muito melhor para outras coisas do que o Domini. O Domini, enfim, tem as visões dele ali, que às vezes são boas para as provas, mas para esse tipo de estratégia aqui, acho que a Adriana... De valores. Exato. Eu acho que ela é mais ponderada do que ele. Mas sabe que eu acho? Que ele tem um perfil mais estratégico, mesmo tendo esse comportamento, às vezes eu acho que ele é mais estratégico porque ele sabe que sempre vai ter alguém que vai apoiar as atitudes dele. E eu acho que a Adriana acaba indo mais no ranço. Você acha? Eu acho, porque... Pra mim, assim, a impressão que eu tive, quando ela pega o tablet da mão dele e fala, vai ser esse valor aqui e tal... É mais pela vontade de vencer dos adversários do que simplesmente de pensar, olha, a gente tem que ter um dinheiro na nossa conta, tal. Acho que ele estava mais cauteloso porque ele estava pensando no valor do prêmio. Mas ela queria era vencer ali, da Carol e do Radamés. Eu, pelo menos, fiquei com essa impressão. Faz sentido. Ó, aí depois, gente, teve Rayane, né, dizendo que não fazia sentido evitar ir para uma DR se eles não têm chance de ser campeões. Então era o discurso ali também de que, tipo, vamos botar bastante dinheiro. Se a gente não vencer, esse dinheiro fica aqui mesmo. Exato. Né? Não, e eles ganharam bastante dinheiros, né? Que já foi pra conta deles, né? De provas aqui, provas ali. Ontem mesmo eles ganharam um trocadinho lá, ou melhor, ontem, né? Na dinâmica que a gente viu ontem na TV, que foi há 5 dias, né? Pô, eu queria um trocadinho assim. Não é? Um trocadinho assim que dá uma ajudinha boa no fim do mês. Mas é que não chega nem perto do que eles já acumularam, né? Então eles têm um saldo bacaninha ali de dinheiros que eles realmente vão ter ao sair do reality. Mas eles foram não comedidos, mas eu acho que a leitura da Rayane nesse ponto aqui foi mais certeira, assim, sabe? Não tem como fugir de DR, gente. A essa altura, faltando poucos casais, há praticamente uma semana do fim do reality, sabe? Então vai pra tudo ou nada, gente. E foi interessante porque acabou que as mulheres, acho que, no geral, tomaram mais a rédea dessa... Vocês, mulheres, são mais controladas do que os homens. Na sala de depoimentos, a gente viu mais as mulheres falando, né? Interessante isso. Aí, mais uma mulher agora que falou bastante ali na sala de depoimentos foi a Thalira. Ela que convenceu o Pessina a dar um valor alto, ela que sempre chama o Pessina de mão de vaca, dizendo que eles já estão com o saldo lá embaixo, eles estão zerados, né, depois das provas desse ciclo. Então, tinham que apostar assim, tudo para não ir para essa DR. Ela falou, se for uma imunidade, a gente escapa. E aí, pelas informações que ainda não são oficiais, a gente chegou a comentar aqui ontem, o Rafa e a Thalira arremataram, então, esse poder da esfera com um lance de R$91 mil. 91. Dinheiro pra caramba, né? Uau. É muita coisa. Mas assim, também é uma estratégia positiva para eles, E né? eles vão escapar da DR.
Porque até ontem eu voltei ali e fui prestar atenção nessa regra dessa esfera. E eles falam imunidade ADR. Eles não falam imunidade aos votos. Imunidade ADR. Então, ou seja, essa pessoa não vai para essa ADR. Exato. E eles já iriam pelo menor saldo. E aí o cenário que a gente tem agora é, eles escapando, quem vai ficar com o menor saldo vai ser Carol e Radamés. Então, salvaram um deles e colocaram os aliados na reta. Mas assim, gente, tá numa altura do jogo que não tem mais pra onde ir. Não tem como escapar, né? Então, cara, você tem que pensar no seu. Você tem que pensar e todo mundo tinha a mesma chance de comprar o poder. Exatamente. Aí vai da estratégia de cada um. A estratégia da Carol foi o quê? Vamos confiar no público. Né? Então... Vamos jogar na mão de Deus. Né? Deixa ele resolver aí, né? Aí, gente, a edição também mostrou a prova das mulheres. Né? A gente até viu aqui alguns prints, principalmente da Nath ali toda sujinha depois da prova, porque a prova envolvia lamas e bichos, né? Maravilha. Elas tinham que passar, Perline, por 6 tanques, né? Com cobras, minhocas, baratas. Eu jamais faria essa prova. Eu jamais faria essa prova. E em cada tanque tinha escondido ali uma letra, né? Para formar depois a palavra coragem. E aí foi uma prova divertida, assim, da gente assistir, né? Acho que de fazer seria difícil, mas da gente assistir, porque a gente viu a maioria das mulheres ali sendo muito corajosas, todas superando o medo, todas venceram a prova, mas teve aquelas que gritaram, que sofreram mais para fazer e outras que fizeram rapidinho, né? A barata na perna dela. Olha isso. Amor, não. Nossa, eu ia fazer berrando do começo ao fim. Eu acho que eu ia cumprir, sabia? Sério, Bárbara? Nossa, na hora da barata, ou eu ia congelar, ou a minha alma ia sair do corpo. Alguma coisa nesse sentido. O restante eu até iria, sabe? Eu não sei, porque é fácil a gente falar de casa e assistindo e vendo as imagens, mas eu acho que eu ia fazer fácil essa prova. Ai, não sei não. Dá pra ver o desespero Olha a delas. Thalira. Olha isso, gente. E olha essa cobrinha aqui embaixo, do tipo, vou te atacar! Ah, não, gente. Imagina a sensação, né? Pois Vamos pro valor das apostas. Olha, o Dom, ele apostou 15 mil na Adriana. O Radamés apostou 20 mil na Carol. O Eike deu um all-in com 39 mil na Nath. Olha. Achei que foi uma boa aposta, porque ela foi uma das mais ali que não reclamou, fez bem rápido, né? O Vitor deu um lance de 38 mil na Rayane, ele queria ir nos 39, mas não pode repetir. Podia, né? Então ele também mandou bem ali. E o Pessina apostou apenas 6 mil na Thalira. Aí foi o que mais chamou a atenção, porque a Thalira era a mulher que mais tinha medo ali dos bichos, fez a prova com mais desespero de todas e conseguiu, mas no final ganhou só 6 mil. E ainda mais num ciclo onde eles já apostaram tão alto, né? Na esfera, então, não sei. Eles são muito comedidos nas apostas, né? O Rafa e a Thalira. Tem algumas assim que eles colocam lá embaixo e tem outras que eles são mais corajosos. Mas não sei, gente. Será que não seria uma boa oportunidade também deles? Geralmente o Pessina, ele, como ela fala, ele é o mão de vaca e ela é que aposta mais. Mas eu entendo também que assim, se ela tem pavor de barata, ele não sabia exatamente como seria. Então quando fala, a prova vai ter bicho, vai ter barata e tal, acho que ele foi certeiro também, assim, não tem como. Porque senão seria mais dinheiro fora do caixa dele, né? E depois, se ela não cumprisse, ele colocasse um valor alto, ela ia falar, pô, amor, você não sabe que eu tenho pavor de barata. Olha só a Rayane. A Rayane me chamou a atenção, gente, porque ela gritava tanto, eu pensava, a barata vai entrar na boca dela. Se fosse eu chegando ali nessa parte das baratas, eu ia ficar assim, ó. Mas ela com a boca aberta. Tava querendo matar os bichos a grito lá, né, tadinho. Não, mas eu ia berrar muito também. Desculpa, é que mexe com o descontrole da gente isso, gente. Se pega alguma coisa que vai pro teu trauma, eu tenho trauma de barata, não é pavor, é trauma mesmo. E aí, cara, se eu me deparasse com isso, ia ser na base da gritaria, eu ia ficar sapateando pra matar todas elas ali. Muito bom ver ele no porcão. Nossa, amiga, não sei se seria, não. Eu já quero. Eu já sou branquelo, gente, eu ia ficar, sei lá, um palmito ali, sabe? Porque a minha alma ia sair do corpo total. Mas eu entendo esse desespero, gente, porque é você ficar de frente de umas coisas assim que você não quer ficar no dia a dia, né? Então, e todo mundo tem algum medo, então é só a controle. gente parar pra pensar, porque, por exemplo, eu acho que nessa prova dos bichos eu iria bem, mas eu tenho muito medo de altura. Então, quando eu paro pra pensar que da mesma maneira que eu tenho medo de altura, a pessoa pode ter o medo do bicho ali, você entende, né? Total. De altura eu já iria bem, por exemplo, né? Mas, Olha só. não, gente, com
com esses bichos, aquilo ali no cabelo dela não é uma barata, não. É, barato. Ai, não. Não, e ela saiu da prova. Duas, uma em cada lado, parece Priscília, gente. Ela voltou pra mansão com um barata na cabeça. O Domini foi lá e matou. Ai, não, gente. A produção deixou ela voltar com barata pra cá. Só tem um monte de barata ali se reproduzindo naquela mansão. Não. Que pânico. Perline, e aí outro destaque que rolou, né, durante essa prova foi a Carol, que ela ameaçou desistir, ela chegou a verbalizar, quero desistir, mas o Radamés conseguiu contornar ali a situação, falando, não, vai, falta pouco e tal, e ela acabou completando. O Radamés, para poder também convencê-la, ele falou assim, o Domini vai te chamar de faixa branca, vai! Ela foi e conseguiu, achei interessante. Nossa, trabalhando no psicológico dela, né? Foi no psicológico mesmo. Muito bom. Então, eu gosto de gente que é movida pelo ódio, sabe? Porque elas, tipo fazem coisas assim surpreendentes, sabe? Se eu te falasse assim, olha, o teu rival, o teu adversário vai te chamar de tal coisa, você cumpriria? Nossa, total. Olha só, então já tem estratégia aí pro Perline cumprir a prova dos bichos. Chegou um boleto surpresa, peraí, vamos lá. E aí, o Perline, a gente falou muito das baratas, mas teve uma situação com Amiga, uma eu tô cobra tremendo também. de pensar nas baratas. É sério, eu dei uma tremida agora só de pensar aqui na barata. É pânico real. E se você levasse uma mordida de cobra, você ia tremer? Quero pensar nessa ideia. Ou depende da cobra? Não é, meu amor? Depende da cobra. A gente pode até negociar aí, né? É verdade! Porque ficou uma polêmica na casa. Porque a Rayane falou que levou uma mordida de cobra. A gente tem até um VT aí dela falando sobre isso. Vamos assistir. A Rayane caiu em cima da jiboia e o boy mordeu ela. Acho que é draminha de atriz. Gente, certeza que é. Muito engraçado. Não, gente, por favor, a jiboia picar a bunda dela. A cabeça da jiboia é assim, ela caiu assim. Como que a jiboia deu tempo de virar a boca pra cima, abrir e picar? Ela é do mato, sempre fala que pega bicho, mata bicho, não sei o quê. E não, gritou tem pra dó. caraca a prova inteira. Você acha que ela levou a mordida de cobra? Claro que não. Se ela tivesse levado mordida, ela teria recebido atendimento médico, assim, na mesma hora, sabe? Enfim, e a Record também não ia colocar qualquer animal que pudesse oferecer risco à integridade física deles. Ali é mais pro pânico mesmo, né? Pra gerar o pânico. Pode ser que, de repente, a cobra tenha dado, um movimento de defesa ali, pode ser, mas ao ponto de atacá-la, mordê-la e etc. Não, senão a menina não estaria nem em pé agora, né? Estaria lá toda enfaixada com curativos e por aí vai. Né? Eu acho que se fosse real, a edição teria que se explicar de alguma forma. Tudo bem que a edição do Power Couple deixa muita coisinha aberta, mas o que eu prestei atenção, quando ela fala, levei a mordida de cobra, tá tocando uma musiquinha de humor no fundo. Eles não iam brincar com isso. Claro que não, gente. Com certeza ela receberia atendimento. Exato, exato. Não. E eles, nesse ponto, ou melhor, vários outros pontos, né? A Record é muito sábia e trabalha, assim, pela integridade física ali dos participantes, né? Então eles não iam colocar alguma cobra que oferecesse qualquer tipo de risco ali para os participantes, né? Talvez ela possa ter batido o corpo dela em algum lugar e achou que foi uma picada de cobra. Pode ser. Pode Porque ser também, tinha que né? abaixar, era estreito o tanque. Pode ter acontecido algo assim. Exato. Entra para aquele campo das mentiras que a gente transforma em verdade, sabe? E o psicológico também, né, Perline? Imagina, você tá com tanto medo que a tua cabeça te leva, tipo, o bicho já picou, já... E às vezes não aconteu, Claro mas que o seu não. pavor, o seu medo, a Exato. ansiedade ali gritando. Ah, ele engoliu meu pé, seu pé tá ali, ó, né? Não, gente. Isso, sei lá, eu acho que eu aposto muito nesse lugar, assim, dela pode ter esbarrado em alguma coisa, ter tido impacto em algum objeto ali, tá achando que levou uma picada. Porque senão ela já teria recebido atendimento médico, gente. E assim, tem coisas que não dá pra gente não ver, né? Tudo bem que ainda não foi ao ar, ou melhor, não foi tudo ao ar pro pessoal de casa ver. Mas quem está acompanhando ali no Play Plus, também essa prova não é exibida 100%, mas enfim, eu acho que a Record não deixaria, né, ela ficar sem atendimento, porque se ela tivesse recebido atendimento médico, isso teria sido uma conversa dentro da casa. Então, assim, olha, a Rayane foi levada para o ambulatório, as pessoas iam se falar. Quem acompanha no 24 Horas ia falar assim, cadê a Rayane que não está em câmera nenhuma, tal, não sei o quê. Então, é papo. E aí o que chamou a atenção e virou meio que uma chacota ali, né, para os adversários é que ela foi tomar sol de calça, né?
Por causa da picada da cobra, da suposta picada. Ai, meu Deus, que VTzão, né, amor? E aí o Domini ali falando, o Wake fala, né, até como a gente viu no vídeo, mas ela não fala, que é, né, a corajosa, que tá sempre com animais e tal. Então, essa foi mais uma polêmica aí dessa prova. Ai, amiga, melhore. Quando a Rayane sair, seja como finalista ou, né, numa próxima DR, a gente... Você não bota a fé dela ser campeã, é isso? Você falou assim, da hora que ela sair, seja numa DR ou como finalista? Eu falei, eu acho que campeã, eu acho difícil, mas acho que como finalista ela tem muita chance. Não, mas como campeã realmente né? ela não tem chance. Eu acho que ela consegue pegar até quem sabe, um segundo lugar, dependendo da formação ali dessa final, né? Olha, eu juro pra você que eu acho que eu duvido que eles chegam na final. Você acha? Eu acho que sim. Mas pode ser que eles ganhando prova conseguem uma vaga. Só se eles ganharem a última prova que garante uma vaga na final, Bárbara. Porque assim, nessa semana deve sair Nath e Eike, né? Pelo caminhar ali do jogo. Já na próxima semana, obviamente que vai ter uma situação onde a maior parte dos casais do grupo ali esteja na DR, né? Eu acredito que o Carelli vai fazer alguma movimentação, caso sobre o Domini e a Adriana, para eles ganharem já a vaga na final e deixar os outros 3 casais se combaterem entre si. E aí eu acho que nesse momento eles saem. Porque daquela trinca, eu acho que eles são os mais fracos em termos de popularidade, né? Se fosse para apostar numa final, eu colocaria Carol e Radamés como campeões, Domini e Adriana em segundo lugar pelo embate e ter uma grande torcida também. Em terceiro lugar, eu acho que seria a Rayane e Vitor ganhando uma prova e garantindo essa vaga. Sério? Eu já aposto mais na Thalita e no Rafa. Pode ser. Já acho que eles têm mais chances aí. Porque eles foram menos contraditórios, sabe? Acho que eles têm uma popularidade um pouco maior do que a Rayane e do que o Vitor, que já carregam um ranço da galera aí acumulado de alguns anos, né? O pessoal tá aqui comentando bastante, a gente tá de olho, estamos recebendo superchat também. Será que a gente já pode ler alguns? Quando a gente puder, me avisem aqui, o pessoal da produção, porque às vezes tem a ver aqui com o assunto. Olha, já... A Cláudia Lotito! Olha só, gente! Né? A galera aqui tá rápida demais muito hoje. Bom. Olha só a Cláudia aqui. Bom dia, tenho perdido as lives por causa de trabalho, mas hoje consegui. Adoro o profissionalismo da Bárbara, nos representa como mulheres. Beijão pra vocês e obrigada pelos momentos de relax. É maravilhosa. Um beijo, Claudinha. Obrigada, Cláudia. Fico muito feliz aí com o seu elogio, viu? Ellen Roots. Oiê, vim hoje pelo canal do Gabi ontem. Muito bom. Obrigado, Ellen. Obrigado por estar aqui, viu? Ele trazendo seus gatinhos. Eu trago. Ana Paula Cunha, fundão da Quinta B, invadindo o Central. Beijo, Gabi. É isso aí, Aninha. Um beijo, meu amor. Valeu. Humberto Figueira. Bárbara tá arrasando como apresentadora do Central. Tá Obrigada, mesmo, Humberto. Viu? Um beijo pra você. Maravilhosa. Né? Aqui, ó, morrendo de saudade do Chico. Imagino. A sua tese aqui, ela estava aqui ontem, olha só, Demore, o Dom, ele arrancou os dentes de um cachorro com um alicate e aos mais de 40 teve orgulho de dizer isso. Não quero saber quem ganha, que ele perca. Para quem não sabe do contexto, isso foi uma fala dele lá no Big Brother. Exato, né? Na segunda passagem dele pelo Big Brother, ele falou isso assim de uma maneira toda orgulhosa, de que o cachorro tinha atacado ele, e aí depois ele foi lá e deu o troco. E essa história para mim já, por mais que ele tenha contado há mais de 10 anos, para mim isso já marcou ele sobre o caráter dele, sabe? Terrível, né? Terrível. É péssimo. Ser humano péssimo. Jaqueline Pontes, Gabs, você está muito bonito. Muito obrigado, beijo, Jaque. Um beijo pra você, pro maridão e pra filhota, viu? Diene, triste ver Domini e Adriana, provavelmente na final. E eles estão com uma torcida grande, né, Bárbara? Eles têm uma torcida grande. Mas é isso, eu acho que é natural do reality, né? Nem todo mundo vai ser unanimidade, E né? todo favorito tem um contraponto. Eu acho que como a Carol é a favorita, o único contraponto que teve ali mais forte foi o Domini e Adriana. E eles sustentaram esse contraponto, né? Do começo até o final. Então, por mais que eu deteste o Domini em diversas esferas da vida, eu acho que para o jogo é bom a gente ter esse contraponto, senão fica aquela coisa, aquele marasmo sem graça. Até o final, né? Pelo menos eles estão servindo ali algum entretenimento, algum tipo de embate, né? E lá dentro não se fica a certeza de quem vai ganhar. Então isso também, às vezes, mesmo aqui fora a gente já sabendo, acontece muito em reality,
Mas quando eles lá dentro não têm certeza, o jogo continua vivo. É muito ruim quando os participantes jogam a toalha. Exato. Então, nesse ponto, é muito positivo que você tenha um contraponto ainda lá dentro, que tenha um embate forte e dois lados com torcida para poder fazer dois grupos irem e voltarem. Por mais que o grupo ali, né, nem sei se é exatamente um grupo, mas a galera que andava mais próxima do Domini tenha saído, ainda ficou o Dom e Adriana e mais um casal. Exato. Né? Então ainda dá essa... E todos eles já voltaram algumas vezes de DR, então eu Isso. acho que eles têm essa percepção de que não é impossível ganhar, né? Exatamente. Eu acho que eles têm um pouco desse sentimento aí. Então, tá bom. Nesse sentido tá bom ali o Power Couple. Sim. Vamos comentar agora um pouquinho sobre o que ainda vai para o ar. Tá. Eu gosto de trazer isso aqui porque, né, a gente fala que a edição é atrasada e tal, e às vezes as conversas no Play Plus já são outras, então é sempre Exato. bom a gente tentar dar uma atualizada. E acompanhar os realities da Record é um exercício de paciência, né? Porque você não sabe quando as coisas de fato aconteceram, mas a gente sempre sabe que quando a gente assiste na TV é com a sensação de que tá tudo atrasado, sabe? É tipo o jornal de 3 dias atrás. Sim, é essa sensação mesmo. E aí o que já aconteceu, né, que ainda vai ser exibido?